silêncio. O seu corpo está falando. Nesse vídeo eu vou contar para você quais são as 3 mensagens por trás de uma dor e uma doença. Então você pode assistir esse conteúdo, anotar sobre isso, ou até acredito que esse vídeo vai ser bem relevante para que você volte aqui e reassista sempre que você estiver passando por uma dor, doença, alguma dificuldade com o seu corpo, para que você consiga ter facilidade nessa interpretação. O nosso corpo, ele é um corpo extremamente comunicador. O corpo, ele tá sussurrando o tempo todo, o dia inteiro, tudo o que ele requer, o que ele não requer. Tá ajudando a você a trilhar os melhores caminhos, os mais grandiosos caminhos, tá dando sinal o tempo inteiro, né? Tá recalculando a rota com você o tempo inteiro e sinalizando isso para você. Só que o que acontece é que como a nossa comunicação ela é verbal, a gente acaba condicionando como se somente isso fosse se comunicar, né? A comunicação verbal é uma frase pronta, uma frase fechada, como a mente constrói. E o corpo, ele não tem essa mesma linguagem que a mente, né? Quando a mente ela projeta para você um pensamento, aquilo é muito conclusivo, é muito fechado, é muito pronto, né? Quando a mente ela cria cenários, histórias, ela vai te dar a informação completa sobre aquele assunto e diferente do corpo, porque o corpo ele não dá informação completa, ele não vai te dar uma frase pronta, ele vai sussurrar conscientizações. O corpo ele nunca dá uma resposta, ele fornece sussurros, ele fornece conscientizações. E é por isso que às vezes a gente fica preso nessa história, nessa mentira de que o corpo não está respondendo. Ah, eu pergunto para o corpo e o corpo não fala. Eu pergunto para o corpo e não me vem nada. É porque de repente tem uma presunção de como teria que ser essa comunicação, essa resposta do corpo. Então, a primeira coisa é a gente ficar bem atento, porque o corpo ele vai se comunicando a partir de um outro lugar. Eu espero que até o final desse conteúdo tudo isso fique bem mais claro assim para você. Então, corpo comunicador você já sabe que tem, né? E o corpo ele vai variando essas intensidades do mais sutil, que é o sussurro, que é a mensagem, o insight, a conscientização, até um outro espaço do grito, né? Quando o corpo ele tá gritando, é porque a gente já tem uma dor, uma doença, uma dificuldade com o corpo já instalada. Isso é o grito do corpo. É porque ele já tentou de diversas formas sinalizar alguma informação para você que você não captou, né? E aí chega nesse estágio máximo, sabe? Que é esse grito, que é esse incômodo, que é isso que você está tentando agora lidar, ou pode tentar lidar em algum momento, né? Porque as dores, doenças, inflamações, infecções, processos virais, né? Processos traumáticos por batida, por acidente, por enfim, né? Essas coisas, o nosso corpo está sujeito a tudo isso. Então é bem importante se concentrar em todo esse conteúdo aqui e começar mesmo a entender como esse corpo se comunica. Antes das 3 mensagens por trás de uma dor e uma doença, eu quero deixar uma conscientização aqui que é muito importante. Não existe uma doença. Existe um ponto de vista que cria uma doença. Anota isso aí, na sua tela mental ou no seu caderninho terapêutico. Não existe uma doença. Existe um ponto de vista por trás de uma doença. Um ponto de vista que cria uma doença. Então, uma coisa que eu aprendi com Access, que foi transformador para mim com Access Consciousness, foi nas classes, né, nas especializações de corpos, foi que nem sempre o significado pronto da psicossomática é real. Nem sempre ele funciona e se aplica, entende, para todas as pessoas e para todos os corpos. E isso foi uma informação muito relevante para mim, porque antes disso, antes de trabalhar com os corpos a partir dos processos corporais de Axis, eu era a pessoa que consultava tudo a partir da linguagem do corpo, a partir da psicossomática, né? Então eu sentia alguma coisa, eu já ia correr lá nos livros para tentar entender qual era a mensagem daquilo. Então, dor no joelho, que significa dor no joelho, dor no estômago, que significa dor no estômago. E eu era extremamente adepta, né, a essas leituras prontas da psicossomática, que sim, são interessantes, né? Que podem nos dar muitas informações importantes sobre o que está acontecendo quando a gente não está conseguindo entender. Pode ser um início, né? Pode dar um norte de para onde eu começo a olhar aqui, para qual área da minha vida eu vou começar a olhar para investigar essa doença, mas não pode ser tratado como uma categorização, porque nem todos os corpos são iguais, né? Então não tem como eu afirmar
que se você está sentindo dor de estômago, é porque você tem uma emoção que não foi muito bem elaborada e digerida, e aí por isso, sabe? Porque isso seria atestar que todos os seres e todos os corpos têm um funcionamento e que não tem, que não é padrão, então isso não é real, né? Como eu falei, pode ser um início de uma investigação, mas não a conclusão dessa investigação. O que é preciso perguntar é qual foi o ponto de vista que criou essa doença? Qual foi o ponto de vista que está criando essa dor? Qual é o ponto de vista que cria essa dificuldade aqui no meu corpo? Então você vai para o ponto inicial, para o ponto de criação desse processo todo, né? Imagina que cada doença, até diagnóstico, né, e esses rótulos, imagina qual foi a primeira pessoa que rotulou ou que diagnosticou, né, que criou um nome para alguma questão no corpo, né? O que que era aquela doença antes de se chamar aquela doença, entende? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em gastrite, né? A gente tem um diagnóstico, se é gastrite ou uma gastrite nervosa, né? Gastrite medicamentosa, enfim. Legal. Qual foi a primeira pessoa que deu o nome disso de gastrite? Não sei, a gente teria que dar uma pesquisada, né? Qual foi o médico, enfim, né, que descobriu esse processo e apelidou lá, registrou como gastrite. Então, antes disso, ainda antes disso, como que as pessoas chamavam essa sensação que elas sentiam se isso ainda não tinha nome, né? Então, esse é o convite que eu faço para você, para olhar para toda dor e doença que está acontecendo aí com você agora. Se isso que eu estou sentindo não se chamasse tal coisa, então o que é isso, né? Se isso, beleza, recebi um diagnóstico de gastrite. Se isso não é gastrite, não fosse uma gastrite, o que seria isso? Se isso não fosse uma condromalácia, o que seria isso? Então é como se você fosse destrinchando, né, ou desvendando por trás daquele nome, por trás daquela caixinha, daquela rotulação diagnóstica, qual ponto de vista e qual informação existe por baixo disso, ou existe por trás disso. Então, se você começa a perguntar se não se chamasse isso, então o que tem aqui? Qual o nome disso? O que é isso para mim, né? Qual ponto de vista gerou isso? Qual ponto de vista criou isso? Você vai chegando nessa conscientização primária e ali você descobre muita coisa, né? A maioria das coisas com os nossos corpos, elas são corrigidas a partir da conscientização daquilo. Em alguns casos, mesmo que você se conscientize do que criou aquilo, qual foi o ponto de criação, ainda assim você vai precisar tomar ações pragmáticas com o seu corpo, que às vezes é mudar algum comportamento, às vezes é tirar algum alimento ou adicionar algum alimento, às vezes é suplementar alimentos, às vezes é tomar algum medicamento, às vezes é fazer alguma aplicação mais invasiva, porque, sei lá, a gente tem um músculo que já está contraído ou fragilizado e aquilo vai precisar entrar ali no corpo, sabe, um anti-inflamatório, sei lá, entende? O que eu tô dizendo para você é que muitas vezes você vai desarmar uma doença com a conscientização do que criou ela. E muitas outras vezes isso não vai ser suficiente, porque aquilo já está tão instalado no corpo, né? A gente já tem uma identificação com aquela dor ou com aquela doença, que a gente vai precisar tomar ações práticas e físicas mesmo, é onde vai entrar a medicina, enfim, né, medicamentos e o que mais você tiver a conscientização do que o seu corpo requer. E até para tudo isso, existe um processo de conscientização. A gente vai perguntar para o corpo o que você requer, né? Qual é o especialista que vai cuidar de você e vai contribuir com você aqui e vai te dar o que você requer, né? Recebeu ali o medicamento, beleza? Então, corpo, é isso mesmo? É isso que vai te fazer bem, né? Porque quantas e quantas pessoas começam a delegar a saúde, os processos de cura para especialistas, e legal isso, mas esquecem que você também tem um saber, você e seu corpo sabem o que é bom também, entende? Então, eu acredito que é tudo um processo de união e unidade, né? Existe a medicina e essa coisa de consultar um especialista para poder receber informações que você não tem, porque não estudou sobre aquilo, não se aprofundou naquilo, mas soma e converge isso com o saber que você tem em relação ao seu corpo. E você sabe o que funciona para você. Se você souber convergir o que funciona para você com a informação que está vindo de fora ou de um especialista, aí de fato essa cura integral acontece, né? Então você já tomou a conscientização do processo de criação, você está recebendo informações desse processo de cura, do que eu preciso ser e fazer aqui para que isso vá embora, para que isso se cure e melhore,
e começa a unir tudo e convergir com as informações externas que você ainda não tem. Aí sim pode funcionar, porque tem muitas pessoas que delegam, né? Acreditam ali só no que ouvem dizer que é bom fazer e não pergunta, não consulta o corpo e às vezes acaba ingerindo até medicamentos que são muito mais prejudiciais para o corpo, né? Pela ingestão do medicamento do que inicialmente pelo processo de doença, né? Então é importante ficar de olho nisso. Bom, então, quais são as 3 mensagens por trás de uma dor e uma doença? Primeira mensagem. O primeiro espaço que pode estar acontecendo por trás disso é uma doença que vem para diminuir o seu ritmo. É a doença que vem para desacelerar. Esse tipo de dor e doença que vem para desacelerar, ele vem ou num contexto mais, eu vou colocar aqui mais positivo, mais criador, ou num contexto realmente mais negativo e mais sabotador. E eu vou explicar essa diferença. Aquela doença que ela vem para que você descanse, para que você desacelere, inclusive você pode ter esse ponto de vista de, meu Deus, eu tô muito cansada, eu preciso parar, eu precisava parar, eu precisava descansar. De repente você fica doente para poder descansar. E não tem nada de errado com isso, é só para que a gente tome a consciência de quantas vezes você pegou um resfriado X para ficar em casa, para poder descansar. Isso é real, isso pode acontecer, né? Você pediu tanto por ter aquele momento de pausa, e de repente o seu corpo ele força essa pausa, né? Então, ele pode vir nesse contexto assim de, ó, para, mas não é um para sabotador, né? É um para tipo desacelera, né? É um para, tipo, diminui o seu ritmo. É um para no sentido de, olha, você não tem controle sobre tudo. Você não tem controle sobre controle integral, né? Sobre a sua agenda, sobre os seus horários, né? É uma doença que vem mostrar para você que imprevistos acontecem, né? E que nem sempre você pode controlar, comandar tudo. Que você sim faz planejamentos, mas que nem sempre você é capaz de controlar eventos, né? Principalmente esses eventos que não dependem de você. Então, essas doenças, nessa característica, elas são muito sábias nesse sentido de tipo, ó, reflete, sabe? Reflete como nem tudo tá no seu controle. Reflete como às vezes você faz planos, mas esses planos não são executados. Reflete como a sua saúde está em primeiro lugar, né? Reflete como é preciso se priorizar muitas vezes. Porque se você não estiver bem, se o seu corpo não estiver saudável, nem as pessoas ao seu redor você consegue contribuir, cuidar, nem o seu trabalho você consegue executar. Então, essa doença, nessa característica, ela é muito sábia, ela traz bastante essa conscientização de um arquétipo da vovó, da abuela, da sabedoria, sabe? Tipo, ó, vai devagar, né? Vai devagar que tudo dá tempo, vai devagar que tudo é possível, sabe? Faz no seu ritmo. Então, tem esse lado. E aí, o outro lado ainda dessa doença do desacelerar é no sentido de parar, mas aí a gente já tá falando mesmo de um processo de sabotagem, sabe? No sentido assim, é... eu achei por um momento que eu estava muito mais rápido que os meus amigos, muito mais rápido que a minha família, muito mais rápido que as pessoas do meu convívio. De repente você tá muito criador, tá indo, tá gerando, tá criando, tá recebendo. Sabe, às vezes você entra num espaço meio uau, meio mágico assim, e de repente fica doente. Aí você fala: caramba, mas eu tava tão bem, eu estava tão, tão expansiva, por que que essa doença veio agora, né? E aí é legal fazer essa pergunta e investigar se não é esse tipo de doença, a doença do parar, mas um parar negativo, um parar mesmo sabotador. Porque você entendeu, você teve o ponto de vista que você estava muito mais rápido, muito mais criador do que a maioria das pessoas ao seu redor e pessoas dessa realidade, e você achou que você fosse se desencaixar demais, né? A gente tem um conceito muito enraizado no nosso sistema de crença e no coletivo, que é a ideia do pertencimento. Sempre que você achar, né, que você está indo além disso, que você está criando coisas que a maioria das pessoas que você convive não estão criando, é por isso que é preciso ficar atento. Pode ser que você volte casas para trás ou se desacelere para que você não chame tanta atenção, para que você não fique tão desconectado do seu seio familiar ou do seu meio, né? Então é uma doença meio sabotadora que é para te voltar para o espaço anterior, que é para te fazer ir mais devagar do que você poderia estar sendo, tá indo, né? Então, essas é importante realmente mudar, virar esse ponto de vista, né? Será que eu preciso parar? Todas as vezes que eu estou criando tanto, recebendo tanto, que as coisas estão tão fáceis e mágicas, né? Será que eu preciso andar
esses passos para trás para se parecer com as pessoas da minha realidade? Ou será que se eu continuar criando, continuar indo e veloz e rápida como eu estou, eu também não inspiro as pessoas a criar mais também? Então esse nível, né, é importante questionar e não deixar esse ponto de vista se instalar, porque senão, sempre que você estiver criando muito, você vai dar um jeitinho de ficar doente para se parar. Então tudo isso a gente está falando da mensagem número um, que é esse desacelerar. A mensagem número 2 é a correção de rota. É aquela dor ou aquela doença que tem uma mensagem muito específica por trás. Ela tá vindo para te falar, é tipo um Waze quando você erra o caminho e de repente ele já vai lá, e recalcula a rota, né? É para te falar que o caminho que você está trilhando, ele não é alinhado com o seu eu maior, com o seu ser infinito, com o seu eu divino, não é alinhado com a centelha. É porque de alguma forma é como se você estivesse saindo do plano, né? Mas aqui eu não tô falando de um saindo do plano porque você tem aquela ideia de que você tem um único propósito, e que se você não cumprir aquilo, a doença vai te punir e o divino vai te punir porque você tem que fazer aquilo. Não, não é nesse sentido, mas assim, esse sair do plano é tipo, você não tá sendo você, sabe? É, é quando você que sei lá, alegre, grato, reconhecedor, de repente se pega mais irritadiço, reclamão, julgador, e aí de repente vem uma dor ou vem uma doença para dizer para você, ó, caminho errado, sabe? É como essas doenças, elas têm elas ficam bem claras que é sobre correção de rota, que parece que tem alguém puxando você pela orelha e colocando você de volta no caminho, sabe? E aí, de repente, você se vê mais amoroso, se vê mais em paz, você fala, poxa, a vida é verdade. É aquelas doenças que fazem você refletir sobre as coisas, refletir sobre a vida, sabe? Aí você fala, nossa, caramba, eu tava realmente reclamando muito. Tô dando exemplos aqui, né? Poxa, eu tava ficando muito irritado com as pessoas, eu tava muito reativo, estava muito julgador, então, nossa, de fato, é verdade, é isso. São aquelas doenças que trazem bastante consciência, né? Eu vejo muitas pessoas dentro dessa mensagem número 2, assim, trabalhando no sentido de valorização familiar, valorização das coisas mais sutis, né? Das coisas mais simples da vida. Pessoas que de repente só valorizam grandes eventos, grandes acontecimentos, né? E aí de repente ficam doentes e falam: caramba, eu esqueci de valorizar o meu filho, eu esqueci de valorizar a vida da minha família, esqueci de olhar para que um almoço com as pessoas que eu amo é um momento ali super importante, né? Não só aquele sucesso que essa realidade cobra, né? Que são grandes resultados, né? Não só grandes eventos, que aquele simples importa, que tem beleza nesse simples da vida, nesse acordar com saúde, dormir com saúde. Então, essas doenças, elas são muito conscientizadoras nesse sentido, ó, sai daqui, né? Essa rota não é para você. Aqui não é você sendo você. Então a doença pega e te coloca nos trilhos, né? Que é o seu trilho, que é o você sendo você. E o número 3, né? A terceira mensagem é a doença ajuste. Essas dores e doenças são muito interessantes porque geralmente elas aparecem quando você passa por um grande processo de transformação. Geralmente você faz um curso, uma classe, um workshop, faz uma grande escolha, muda de casa, muda de emprego, sei lá, né? Faz uma escolha em relação à sua alimentação, por exemplo, diferente, começa a consumir alimentos mais saudáveis, escolhe fazer uma atividade física nova. Então, é como se você deu um salto, né? E imagina aquelas pecinhas, tipo tetra, né? Acho que é assim o nome, que aquilo precisa ter um encaixe. O nosso corpo, ele é muito isso, sabe? Ele passa por uma mudança de frequência e logo na sequência ele vai precisar se ajustar. Então, é uma doença que a gente chama de doença de ajuste. Acontece ali um ajuste de frequência, essas pecinhas, elas receberam uma grande carga de intensidade, de informação ali, tipo uma explosão, e aí elas vão aos pouquinhos se ajustando. E muitas vezes, para essas pecinhas se ajustarem, para essa frequência se ajustar, isso pode ser dolorido, né? Não é que tem que ser sempre dolorido. Isso também é uma crença, é bom ficar de olho nisso. Todas as vezes que eu mudo, precisa ser com dor? Todas as vezes que eu salto, que eu melhoro, preciso de dor para valorizar que isso foi uma escolha válida, né, para validar? Não, não necessariamente, não tem que ser assim, mas é importante saber que pode ser assim e que alguns desses processos de ajustes podem acontecer acompanhado de uma dor, de uma doença, que não é nada muito intenso ou muito grave, mas é só para que essas informações possam acoplar, é só para que essa matriz do corpo
perfeito, né, possa se restabelecer. Muitas vezes já aconteceu comigo, inclusive, recebendo o processo corporal, de acabar de receber um processo e parece que aquela dor aumenta. E não faz muito tempo que aconteceu isso comigo, não. Eu estava com uma infecção urinária, uma cistite, recebi um processo corporal, de repente, o meu corpo começou a expurgar aquilo, eu comecei a fazer xixi atrás de xixi, sabe, direto, assim, foi uma coisa surreal, que ficou muito claro que o corpo estava, que ele recebeu bem um processo corporal e que ele estava expurgando. Só que aquilo começou a aumentar, a dor começou a ficar muito intensa, mas muito intensa. Começou, se estava nível 8, foi pro nível 9, foi pro nível 10, e aquilo começou a ficar insuportável, que foi como uma melhora, uma piora da melhora, sabe? Eu fui para aquele nível assim, de repente, aquilo desarmou. E aí, aos pouquinhos, aquilo foi dissipando do meu corpo, né? Então, é entender que tudo isso é possível, que tudo isso pode acontecer. E aí é fazer a pergunta. Então, dor, doença, primeiro, qual ponto de vista está criando isso? Como eu ensinei vocês lá no começo do vídeo. E depois, né, investigando, perguntar: que tipo de mensagem é você? Você está me dizendo que eu posso ir mais devagar? Essa dor ou doença eu criei porque eu estava cansada? Isso foi para descansar? Foi para que eu diminua o meu ritmo, né? Mas esse diminuir o ritmo, ele é criador para mim? Ele é uma consciência? Ou ele é um julgamento de que eu estava rápida demais, né? Isso aqui é uma doença de ajuste? Tem algum ajuste que você está vivendo ou experienciando agora, corpo? Ou é uma mensagem? Isso é uma dor mensageira? É a minha rota que você veio corrigir? Tem algum comportamento aqui que eu possa corrigir? O que eu preciso ser e fazer diferente aqui? E aí você vai investindo, né, em perguntas ligadas a essas três mensagens, a esses três pontinhos. Então o corpo ele usa tudo isso para falar, ele usa tudo isso para se comunicar. E esse conteúdo é para que você ganhe cada vez mais esse ouvido, esse recebimento dos sussurros do corpo, para que o seu corpo nunca mais precise gritar com você, para que você escute o que ele está falando. E uma coisa que eu sempre indico, né? Receba processos corporais, as barras de Axis, os processos corporais de Axis, invista nos workshops de processos que você pode ter o processo, ser iniciado no processo, para se auto-aplicar, né? Para trocar com as pessoas que você conhece, porque isso vai trazendo muita consciência sobre os corpos, né? Se eu olho assim para o meu passado antes de Access, né? E agora, o quanto eu consigo, meu cliente deita na maca, eu consigo tocar no corpo e ter essas conscientizações, esses sussurros do corpo da pessoa que eu estou me comunicando, que eu estou atendendo, né? Eu consigo olhar às vezes para alguém e parece que imediatamente dá vontade de dar um abraço, de colocar a mão no ombro da pessoa e algum processo, alguma coisa já começa a correr na mão, parece que é um saber que te leva para lá, sabe? É uma vontade de contribuir com os corpos, é uma vontade de ser um presente para os corpos, né? E aí, à medida que você vai sendo presente para os corpos também vão sendo um presente para você. E à medida que você ser vai sendo um presente para o seu corpo ele também vai sendo um presente para você. E que relacionamento bonito é esse, né? É o nosso relacionamento primário. É o nosso relacionamento modelo para os nossos outros relacionamentos, porque se esse primário aqui meu ser, mente e corpo, né? Nós fôssemos uma união e unidade, a gente não precisaria mais de guerra e separação com o externo. Então, esse é o nosso primeiro modelo de relacionamento e que ele possa acontecer com gentileza e com muita conscientização. Um beijo para você, gratidão por receber esse conteúdo. Me conta aqui embaixo o que você achou. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, que toda sexta-feira tem vídeo novo e conteúdo novo aqui para vocês. Um beijo.